Olá para todos que acompanham o nosso trabalho. Meu nome é Júlio Barbosa e esse é mais um Aconteceu. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que até então é inédito no nosso canal, mas com certeza vocês vão ver várias vezes por aqui. O Antigo Egito até hoje desperta muito interesse nos arqueólogos de todo o mundo, principalmente por revelar detalhes sobre como era a vida das pessoas no passado. Artefatos, pergaminhos, manuscritos, tesouros, hieróglifos e, é claro, as múmias, que inclusive era uma das minhas brincadeiras preferidas quando criança. Todas essas coisas nos contam um pouco mais da história dessa incrível civilização. Nós do canal Aconteceu sonhamos um dia poder gravar lá no Egito, quem sabe, né? Mas hoje iremos falar de uma descoberta envolvendo uma múmia em específico, que ficou conhecida como a Múmia de Turim, ou simplesmente Fred. Não conseguimos muitas informações sobre quem descobriu esse corpo embalsamado, mas sabe-se que ele estava desde o começo do século passado no Museu de Turim, na Itália, onde a múmia permaneceu intocada por conservantes e onde, até poucos anos atrás, nem tinha chegado a ser estudada por cientistas. A localização exata é desconhecida, embora alguns acreditem que ela veio da antiga cidade de Gebelém, no sul do rio Nilo. O corpo era de um homem que tinha entre 20 a 30 anos de idade quando morreu. A múmia foi adquirida pelo museu em 1901 e data de 3.700 a 3.500 a.C. 5.500 anos. Gente, é a idade, hein? Só que bem antes da múmia ir parar em um museu, ela ficou por milhares de anos coberta pela areia quente das margens do rio Nilo e em posição fetal. Inicialmente, essa múmia parecia ter sido criada pelo acaso, de forma acidental. Foi isso o que os cientistas imaginaram por anos, até que um estudo mais recente, divulgado em 2018, revelou que a múmia de Turim não foi um acidente e que ela pode nos ensinar muito mais do que os cientistas imaginavam. A pesquisa é fruto de décadas e décadas de pesquisas sobre múmias encontradas ao longo da história. A coautora do estudo, que ironicamente se chama Jenna Jones, seria ela parente do Indiana Jones? Eu já ouvi essa história muitas vezes, Sr. Donovan. Deixa pra lá. Mas ela conseguiu provar que a mumificação era feita muito antes do que se pensava. Ela observou o primeiro indício de mumificação em 1990 em múmias de aproximadamente 6.600 anos. Jones viu que os trapos pareciam ter a mesma resina embalsamadora encontrada em múmias mais novas, mas as provas que ela tinha não eram suficientes para confirmar o fato de que os egípcios tinham a prática de embalsamar pessoas muito antes do que se imaginava. Por isso, foi preciso de mais de uma década de estudos meticulosos de amostras microscópicas para concluir sua análise. E até um tempo atrás, os tecidos analisados haviam sido separados dos seus donos, ou seja, dos seus corpos, e foi graças à múmia de Turim que eles conseguiram encontrar mais pistas. Os pesquisadores fizeram análises na múmia com uma variedade de testes, extraindo componentes químicos com precisão do que ficou conhecida como a receita de embalsamamento mais antiga já registrada. Foram coletadas amostras de fragmentos de linho do torso e do pulso direito da múmia, bem como de uma cesta de tecido que foi enterrada ao lado dos seus restos mortais. Eles descobriram que a substância da base era feita de óleo vegetal misturado com goma vegetal e extratos vegetais aromáticos. Esses dois últimos ingredientes foram extremamente importantes para a preservação da múmia, já que eles evitam o crescimento microbiano. E apesar dessa receita de embalsamamento ser semelhante com a de outras múmias mais modernas e provar que essa prática é mais antiga do que se pensava, existem alguns outros detalhes interessantes. A múmia de Turim estava em posição fetal e com todos os órgãos dentro, e os egípcios antigos costumavam colocar as múmias deitadas no chão e retirar todos os seus órgãos para frear a decomposição. Ou seja, o processo era um pouco diferente, mas a receita de embalsamamento era a mesma. E você deve estar se perguntando, mas Júlio, qual a relevância dessa descoberta? Pode parecer que não, mas a múmia de Turim pode dizer muito sobre os nossos antepassados. Eu digo isso porque o fato dessa receita de embalsamamento ter sido usada por faraós mais de 2.000 anos depois significa que há uma espécie de identidade do povo egípcio
que se formou muito antes do primeiro Estado-nação do mundo, em 3000 a.C. Essa descoberta também nos mostra como e quando os antigos egípcios aperfeiçoaram a receita antibacteriana de embalsamamento, que protegeu e preservou melhor os cadáveres, proporcionando esse tipo de estudo que a ciência faz atualmente. Para muita gente, essa descoberta pode até não fazer diferença, mas para a comunidade científica, este foi um grande passo para entendermos melhor as antigas civilizações. Eu espero que o nosso vídeo possa ter sido o mais esclarecedor possível, afinal, esse é o nosso objetivo. E você, gostaria de ver algum assunto em específico do Antigo Egito? Se sim, comenta aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida será o tema do nosso próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e enviar este vídeo para aquele amigo que diz saber tudo sobre as múmias. Será que ele sabe sobre a múmia mais antiga já encontrada? Um abraço e nos vemos no próximo Aconteceu!